Olá, tudo bem? Sou Rose Ravena, professora de filosofia. Hoje nós vamos continuar com a nossa aula 3, capítulo 9, preconceito, um abismo entre mim e o outro. Então nós sempre discutimos, em sala de aula, no cotidiano, a questão do preconceito, do conceito antes de realmente conhecer algo ou alguma coisa. Então, quais são os conflitos criados para manter o hábito de enxergar, as diferenças apenas do seu ponto de vista e não de maneira mais universal? As pessoas passam a ver as coisas sempre do seu ponto de vista antes até mesmo de conhecer algo, alguém ou alguma coisa. Então, já criam um preconceito, um pensamento antes de realmente conhecer algo, alguém ou alguma coisa. Então nós temos que primeiro conhecer para depois criar esse conceito. E não criar um preconceito motivado por pensamentos que possam até magoar ou criar alguns conflitos. Então, imagine você, uma pessoa completamente discriminada na sua escola, onde os colegas, todas as pessoas passam a apontar para você e você sentir uma grande dificuldade de estar naquele local, de conviver naquele ambiente e não se sentir bem porque você não consegue encaixar em um determinado grupo. Isso é muito ruim, Imagine então os seus colegas de turma não falam nem querem fazer nenhuma atividade, nenhum trabalho com você, riem do seu modo de ser, do seu modo de agir, de se vestir, de se comportar, desqualificam a sua origem social, ou da sua cor, ou da sua pele, ou do seu cabelo, do seu status social, ou a forma de se vestir, a forma de falar, enfim. Pode até não acontecer com você, mas pode acontecer com alguns colegas bem do seu lado que estudam com você. Isso é extremamente triste. As pessoas não gostam de se sentir excluídas. Elas querem estar em um local no mundo, elas querem pertencer a um grupo. Então é extremamente importante que nós possamos acolher as pessoas, mesmo com todas as suas diferenças. Então, muitas vezes, crianças, jovens e adolescentes são alvos de insultos, de desrespeito e humilhado muitas vezes pelos colegas e você não consegue estudar, eu estou falando, e deixa de ir à escola. Nós temos muitas vezes alunos que deixam de ir à escola porque ele não está se sentindo encaixado corretamente nesse mundo. Não faz parte de nenhum grupo, não tem um colega assim que ele possa dividir as suas ideias e acaba sendo excluído. Ah, mas é brincadeira. Brincadeira na sua concepção, mas como é que o outro recebe essa brincadeira? Então isso nos remete a refletir, Então, essa pode não ser a sua realidade, mas infelizmente é a realidade de alguns estudantes, de algumas crianças, jovens, adolescentes até adultos, no meio das instituições escolares. E a gente tem que parar e refletir. Nós temos esse compromisso de olhar ao outro e tentar acolher da melhor forma para que ele consiga se sentir bem no ambiente de estudo. Então, quando tem as brincadeiras, esse tipo de brincadeira, ou porque a pessoa usa óculos, ou porque o cabelo da pessoa não faz parte de um padrão estereotipado pela sociedade, onde fica o tempo inteiro mostrando os padrões, porque não existe. Todos são seres humanos com suas características diferentes e merecem respeito, independente de cor, raça, etnia, religião, doutrina, enfim, independente do seu a sua forma física, da sua estatura, do seu peso, da sua cor, enfim, as pessoas não podem ser rotuladas ou sendo criado um padrão para que elas possam seguir aquilo que é o correto. O correto é ser humano e respeitar o outro, não é? Então, o preconceito, uma discriminação dirigida a uma pessoa ou um determinado grupo,
que tem a razão da sua orientação religiosa, sexual, cultural, classe social, modo de vestir, entre outros aspectos. Né? Esse tipo de preconceito, de um conceito estabelecido de uma forma errada, em que possa discriminar a outra pessoa, é algo extremamente errado. Porque uma das coisas que acontecem muito nas escolas, que foi até comentado e nós estamos discutindo ao longo do tempo, é a questão do bullying, né? Onde uma pessoa começa a agredir ou fisicamente ou verbalmente essa pessoa e ela passa a não se sentir bem. Então as outras pessoas começam a dizer que isso não é bacana, isso não é errado. E nós, para acabarmos com esse tipo de atitude, nós não podemos ficar ali parado, né, só observando. Eu não participei, né, daquele momento do bullying, mas você também não teve nenhuma ação para que isso parasse. Então, o que é que seria correto? Ao menos você falar, gente, está errado, não pode acontecer, nós não podemos ter violência física ou verbal, a gente tem que respeitar uns aos outros. Dessa forma, sim, nós vamos viver humanamente, vamos viver sem esses preconceitos estabelecidos, prejudicando até as outras pessoas, né? No meio em que a gente está estudando ou até na sociedade que a gente está inserida. Não existe sociedades que estejam, aquela raça é correta, aquela outra é errada, aquela religião é certa, aquela... Não. São hábitos, costumes, rituais humanos, de seres humanos, e que nós temos que respeitar a cultura do outro, a cor do outro, a concepção do outro, não é? Então, gente, as redes sociais, a escola e a família algumas vezes reproduzem essa forma de preconceito, gerando assim um ciclo interminável de intolerância. Então nós temos que conversar tanto nas redes sociais, passar boas mensagens, que não seja nada que venha instigar o racismo, o preconceito de cor, né, de aptidão sexual, nenhum tipo de preconceito que possa assim mostrar um preconceito ou uma forma errada de ver o outro. Então, para que a gente chegue dessa questão de intolerância, nós temos que tentar plantar, ou seja, semear, ou até mesmo regar a questão da tolerância, do respeito ao outro. Não é? É extremamente importante. Então, muitas vezes nessas redes sociais acabam virando um ciclo interminável, e nesse ciclo interminável de intolerância passa assim gerar ainda mais conflito entre todas as nações e pessoas, enfim. Cada um tem uma forma de ver, uma forma de pensar e uma concepção, e nós temos que respeitar a opinião do outro. A opinião do outro deve ser dita e você tem que respeitar a opinião dele, e não o tempo inteiro tentar mudar a opinião da outra pessoa de forma agressiva. Há sim o diálogo, pode haver o diálogo, mas com respeito em relação ao direito do outro falar, de agir, de se vestir, de se comportar, enfim. Então Voltaire, né, um dos filósofos mais importantes do iluminismo, escreveu vários tratados sobre a democracia e a igualdade entre os indivíduos. Voltaire, em sua época, já percebia que era errado você criar padrões, principalmente de a forma de se vestir, de agir, de falar, de pensar, e que possam assim prejudicar o outro com esses conceitos pré-estabelecidos, né, preconceituosos, que como se deve viver. Então ele já queria que houvesse a igualdade, né, entre os indivíduos, entre as pessoas. Então, em trabalhos sobre a tolerância, ele reúne vários discursos de vários religiosos, de vários pensadores, né? E para os reis, ele saiu colecionando, né? Ele saiu juntando essas opiniões para entregar aos reis, né? Principalmente falando sobre a tolerância religiosa, pois como ele mesmo concluiu, ninguém convence outras pessoas agindo com violência. Ele era totalmente contra a violência, porque não é justo você tentar convencer a outra pessoa que a sua religião é a correta, a sua forma de pensar é correta. Ele acreditava que todo mundo tinha suas concepções, então ele pegou vários pensamentos de vários chefes ou assim mesmo, pessoas de orientações ou de pensamentos de outras religiões, né, de
discursos de vários pensadores religiosos, de várias religiões, e passou a reunir, né, e mostrar aos reis para que eles pudessem assim criar uma concepção correta sobre o pensamento em relação às religiões. Então, o filósofo reflete também que a tolerância é o melhor caminho para a humanidade se desenvolver. Então, percebam que ele, né, trilhou um caminho correto desse desenvolvimento, porque nós podemos viver sim com todas as religiões, com todas as doutrinas, respeitando todas, pegando o que é bom para si e refletindo em relação ao mundo, as pessoas e os outros, contribuindo sim para o caminho da evolução a se desenvolver da humanidade. Então, da obra que ele criou, que é o Testemunho contra a Intolerância, ele colocou alguns pensamentos, né? Que esse é de Tertuliano Apologética, capítulo 24, que é o seguinte: é um sacrilégio tirar, em matéria de religião, a liberdade aos homens, impedir que a escolha uma divindade, nenhum homem, nenhum Deus gostaria de um serviço forçado. Então, Tertuliano, como ele pegou desse pensador, né, religioso, diz que nenhum Deus, independente das religiões, gostaria que as pessoas fizessem um serviço forçado, obrigatório. Teria que ser uma coisa de ato de fé, de respeito. Então, quando ele falou isso, ele mostrou que todas as religiões e deuses, independente das doutrinas, merecem respeito. Outro pensador também, ele colocou o Santo Hilário, do livro 1. Se usassem de violência para a defesa da fé, os bispos se oporiam a ela. Então, a partir do momento que há uma violência para impor a fé, segundo Santo Hilário, não é aceito pelos bispos ou pelo clero, pelas pessoas que praticam a religião e a fé. Então eles acreditavam que o que era forçado, o que era utilizado de violência, não era uma coisa que eles aceitavam. Então, ele tinha outra também, Carta de São Bernardo, que é aconselhai e não forçai. Então, a partir do momento que você passa a aconselhar, a pessoa passa a não forçar e sim aconselhar a pessoa para que ela venha fazer o correto, não é? Então, nós, para fazermos as coisas corretas, nós não devemos forçar ninguém a fazer, e sim aconselhar, poder convencer para que ela venha fazer a coisa que nós acreditamos que seja correta. Então, gente, a experiência nos ensina que a violência é mais capaz de irritar do que curar o mal que tem sua raiz no espírito. Né? Esse é um pensamento de Spinola, Epistola, né? Dedicado a Henrique IV. Então, assim, esses pensamentos de vários religiosos foi para tentar convencer ou mostrar aos reis que o correto sempre era trilhar o caminho do aconselhamento, do respeito à religião ao outro, né? E principalmente ao longo da história, vocês sabem que houveram muitas guerras, muitas brigas, muitas discussões por conta de religiões. Então, grandes filósofos e pensadores reuniram principalmente essas concepções para que a gente possa percorrer um caminho, trilhar um caminho da evolução humana de uma forma boa, de uma forma correta, respeitando todas as religiões e concepções e culturas que existem no mundo. Mas aí a gente discute o que é o racismo. O racismo é uma maneira de discriminar as pessoas baseada em motivos raciais, né? Cor da pele ou outras características físicas, de tal forma que umas se consideram superiores às outras pessoas. E aí o racismo tem a intenção de diminuir ou até anular os direitos humanos das pessoas discriminadas. Então, o racismo, que é uma das temáticas a serem abordadas também, principalmente nesse capítulo, é que é errado você discriminar as pessoas por conta da cor que ela tem. Todos são seres humanos e todos merecem respeito e têm os mesmos direitos e deveres, independente da sua cor.
Então a gente tem que respeitar sim a outra pessoa e não discriminar por conta de uma cor de pele. Todos são seres humanos, não é? A gente tem que respeitar. Então, discriminar é algo errado sim. São seres humanos, racionais, que têm concepções, que têm família, que produz cultura. E esse sim é o nosso discurso que temos que levar para a nossa vida. Estou tentando mostrar a vocês, e vocês também já têm essa concepção construída até então, os alunos que são extremamente inteligentes, a questão do respeito ao outro, da tolerância à religião, a tolerância a raças, a culturas, respeitar o outro sem impor ou forçar a sua opinião. Então a gente tem que chegar com essa... Chega dessa concepção racista, onde há tantos conflitos em tantos lugares do mundo, são discutidos e muitas vezes reproduzidos em redes sociais. Nós temos que reproduzir sim boas mensagens para que as pessoas passam assim a escolher e trilhar um caminho de respeito ao ser humano. Humano, não diz humano de cores, e sim ser humano. Então, chamar alguém de vários nomes, estereotipados, nomes assim que passa a machucar ou rotular as pessoas, não é bacana. O interessante é você incentivar e evidenciar o que aquela pessoa tem de melhor. E sim, fazer com que essa pessoa se sinta melhor como ser humano, se sentir encaixado ao meio da sociedade, entre os amigos, e não excluir. Então, eu trouxe essa mensagem, chamar alguém de palavras que possam machucar, não é interessante? Mesmo se fizer você se sentir melhor, isso não é bacana. Então não vai tornar você uma pessoa legal, forte, alegre, vencedor, não. Você diminuir a outra pessoa não vai fazer você se sentir ou fazer você melhor, não. Isso sim vai fazer com que você mostre que é uma pessoa que não consegue ser no mundo uma pessoa que pode contribuir para a melhora do ser humano. Então nós teremos uma atividade da página 44 a 46, tá? E nós vamos corrigir as atividades na aula do Meet, tá? E nessa aula do Meet nós tiraremos as nossas dúvidas. Muito obrigada e até a próxima!